Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com a Fiat Strada Ultra 1.0 Turbo. Essa aqui é a versão mais completa dessa picape compacta, mas é lógico que na avaliação a gente fala de todos os detalhes para vocês, inclusive se vale a pena ou não levar para casa pelo menos essa versão aqui da Fiat Strada. O vídeo de hoje é o nosso teste de viagem, então nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí, como vocês já bem sabem. Lembrando, esse carro não tem assistências à condução, então a gente nem precisa separar os vídeos, também não precisa falar nada sobre esse assunto aqui no vídeo de hoje, uma pena que não tenha, né? O foco então fica para quesitos como desempenho, o consumo, a suspensão, será que ela pula muito por ser uma picape, será que é confortável, isolamento acústico, direção, enfim, a gente vai falar de tudo isso para descobrir se é bom viajar com a Fiat Strada ou se ela é incômoda em algum sentido. Vou mostrar aqui rapidamente o interior para vocês e vamos lá para a estrada então conferir como que a estrada se comporta na prática. Estamos aqui no início do nosso trecho de estrada e eu acabei de resetar para a gente o nosso trip de consumo B, para a gente conferir exatamente como fica o consumo na estrada, em percurso 100% rodoviário. Lembrando que a gente vai até o pedágio dirigindo de forma bem tranquila, justamente para conferir como que fica o consumo, mas depois do pedágio a gente vai pisar fundo no acelerador para testar o desempenho. Eu gosto sempre de começar falando para vocês sobre o conjunto mecânico. E aqui na Strada Ultra, que é a versão mais cara dela, eu já vou citar o preço para vocês. Hoje está tabelado em R$146 mil. Acreditem se quiser, mas um carro que tem como, digamos que base, o Mobi, custando quase 150 mil. É alto, né? Na avaliação completa a gente fala se vale a pena ou não você levar essa versão Ultra para a garagem da sua casa. Mas o assunto aqui é outro. Eu devo lembrar que a gente já testou aqui no canal também a configuração Range, foi um dos primeiros carros de imprensa que pegamos aqui no canal de Autos, e ambas, que são as versões mais caras da Strada, elas utilizam o motor 1.0 T200, aquele Turbo Flex de 3 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Ele rende 130 cavalos com etanol e 125 com gasolina, com torque sempre de 20,4 kgfm com ambos os combustíveis. E o legal desse torque é que ele está disponível em somente 1.750 rotações, o que significa que você não precisa encher muito o giro do motor para conseguir ter uma boa resposta da motorização, para que o carro seja ágil. Isso, principalmente na cidade, garante essa disposição a mais para o carro. E vale lembrar aqui que estamos abastecidos com gasolina, então considerem um número um pouquinho mais baixo de 125 cavalos, são 5 cavalinhos a menos. Como eu já disse várias vezes para vocês em diversos carros que já passaram aqui pelo canal, a gente tem junto com esse motor sempre a transmissão CVT de 7 marchas simuladas. Como eu sempre digo, vou explicar aqui rapidamente, o CVT ele tem duas polias variáveis, então ele na teoria tem marchas infinitas. Ele não tem aquelas engrenagens de um câmbio automático convencional, que você troca a primeira, a segunda, enfim. Só que o CVT, quando você dá um pé fundo, a tendência é que ele fique infinitamente, eu nem tenho fôlego para isso. Agora, para reduzir essa sensação chata, que parece que o carro não está andando, parece que o carro está esgoelando o motor, as montadoras passaram a simular marchas. Então aqui no caso da Stellantis, para esse motor 1.0 turbo, ela simula 7 velocidades. Então, andando de forma tranquila, você vai ter o funcionamento de fato do CVT, onde ele vai variar a rotação de acordo, por exemplo, com uma subida, com a descida, e não necessariamente de acordo com a velocidade, ao contrário do câmbio automático convencional, né? Mas se você der um pé fundo, aí você tem então essa simulação de marchas. E isso vocês vão perceber muito bem assim que a gente sair do pedágio. E é lógico que nesse carro a gente só tem uma tração nas rodas da frente. Seria muito, mas muito legal ver uma estrada com tração nas 4 rodas. Quem sabe na próxima geração, nessa sem chance. Agora vamos falar um pouquinho para vocês sobre isolamento acústico. Olha,
não é bom não, viu, para ser bem sincero. Como eu adiantei para vocês, esse carro ele é baseado no Fiat Mobi, tanto que o interior, quem for um pouco mais atento vai reparar que ele é muito parecido com o do Mobi. Claro, tem algumas coisinhas a mais, um acabamento entre aspas um pouco melhor, mas tem muita similaridade nesses dois modelos. Então ele é um carro de custo baixo. Quando eu falo em custo, eu me refiro, claro, à produção do carro, né? Então é barato para a montadora fabricar, mas não necessariamente barato para a gente comprar, tá? São coisas diferentes. Mas também vai ser barato, por exemplo, no custo de reparabilidade. Então, quando você precisar substituir algumas peças de lataria e etc., ou a própria mecânica, a tendência é que um carro sendo mais básico de sua construção, é que ele fique também mais barato nesse sentido. Agora, vocês viram que para comprar o carro em si é bem caro, né? Quase 150 mil reais. Ainda estou indignado com isso. Mas enfim, por conta dessa similaridade com o Mobi, que é um subcompacto, a gente tem aqui um projeto de baixo custo e isso fica bem evidente no isolamento acústico. Entra bastante ruído aqui dentro. Sinceramente, aqui na estrada, como tem bastante barulho de vento, que inclusive invade bastante a cabine, você não percebe tanto o barulho de motorização, a não ser que você dê um pé fundo, como a gente vai fazer lá depois do pedágio. Mas andando de forma aqui tranquila, não tem esse excesso. Agora, vocês perceberam que a gente passou perto de um caminhão? Deu para notar o quanto o barulho invade aqui a cabine? Então o isolamento acústico é bem ruim, tá? Para ser bem sincero. Falei várias vezes para vocês do Fiat Mobi, tem um aqui bem na frente. Eu quero falar um pouquinho agora sobre direção. A gente tem aqui uma direção elétrica progressiva, o que significa que conforme você vai aumentando a velocidade, ele também aumenta a rigidez da direção. Agora, conhecendo os Fiat já, né, já passaram vários aqui no canal, a gente sabe que a direção tende a ser um pouco mais leve, um pouco mais macia, principalmente na cidade. Aqui na estrada estamos a mais ou menos 120 km por hora, a gente percebe o quê? Ela não é direta, né? Isso dá pra notar bastante, mas até que ela fica com peso interessante, tá? Você pode ver que ela não fica assim tão leve, ó. Lógico, não vai ficar dura, né? Porque é uma direção elétrica, mas no quesito de direção, não acho que ela passe uma sensação de insegurança ou algo nesse sentido. Eu achei aqui bem calibrado essa progressão, né? De, como eu disse, de rigidez que tem conforme a velocidade. Mas, como não é um carro esportivo, muito longe disso, como eu disse, não é muito direta, ela é um pouco virtual, né? Ela demora um pouquinho para responder, se vocês notarem. Agora eu peguei aqui um piso mais desnivelado, reparem na diferença, ó. Conseguiram perceber? Ó. Porque aqui a gente tem um asfalto mais antigo, né? Onde ele não tá com uma qualidade assim tão boa. E principalmente nesse tipo de piso aqui, você escuta bastante a rolagem dos pneus, como eu disse em relação ao isolamento acústico. Mas na verdade o que eu quero falar agora para vocês é sobre a suspensão. Eu estou aqui com duas pessoas dentro do carro, eu e mais uma pessoa, mas sendo uma picape, é provável que você esteja com carga na caçamba. Aqui no nosso caso, a estrada está vazia na caçamba, não tem nada lá. E ela sendo um pouco mais voltada ao trabalho, ao transporte de carga, ela tem uma suspensão um pouco mais rígida, né? Um pouco mais dura. Meu Deus, tá poluindo um pouco isso aqui, ó. Nossa senhora. Rapaz. Como eu estava dizendo, ela tem uma suspensão um pouco mais firme e por estar vazia, você percebe que ela pula bastante. Muito mais do que eu gostaria. Ok, como eu disse, ela é mais voltada para o trabalho, mas eu preciso ressaltar isso para vocês, porque essa sendo a versão mais completa, que tem um motor 1.0 turbo, por exemplo, que é a mais cara da linha, talvez aquele público que usa mais a picape para o lazer, talvez pense aqui na estrada ultra. E é por isso que eu preciso ressaltar que pula quando está vazia, incomoda, tá? A suspensão dianteira eu achei ela bem calibrada, mas a traseira, por conta da caçamba, acaba vibrando muito, parece que você está num cabritinho, né? Chegando aqui próximo do pedágio, é o momento da gente conferir esse trânsito do outro lado, mas na verdade
é o ponto onde a gente fala sobre o consumo de combustível, já que depois do pedágio a gente vai pisar fundo para testar o desempenho. Segundo o número do Inmetro, na estrada com gasolina, a estrada, né, confunde ali por conta do nome, mas a Fiat Strada faz 13,1 km por litro em percurso rodoviário. Agora, quando a gente vem aqui no nosso trip, que nós resetamos o trip B, a gente percebe que rodamos então 24,5 km, isso em 13 minutinhos, velocidade média de 109 km por hora e um consumo de 17,6 km por litro. Muito melhor do que os 13,1 informados pelo Inmetro, na verdade. Eu acho um bom consumo. Sinceramente, para um carro 1.0 turbo, poderia ser até melhor, porque a gente já testou até sedãs médios como o Nissan Sentra aqui no canal, que no caso dele foram acho que 18,7 por litro, se eu não me engano, praticamente 1 km por litro a mais do que a estrada. Então, sendo um motor 1.0 turbo, acho que poderia ser um consumo até um pouco superior. Mas levando em conta que é uma picape, embora ela seja leve, né, são somente 1.251 kg, como eu disse, por ser muito baseada no MOB, ela também tem uma simplicidade de projeto que acaba reduzindo o peso do carro também. Levando em conta então ser uma picape, eu acho um consumo bem interessante, pelo menos aqui na estrada, na rodovia. Vamos lá para o nosso teste de desempenho aqui com a estrada 1.0 turbo. Vou estabilizar em 30 por hora, já liguei o modo Sport, pé no fundo. Tem um certo lag aqui, como a gente pode ver, né? E aqui o motor grita bastante, hein? Ó, o CVT fez a simulação de marcha. 100 por hora, 110 e 120. Bom, o que a gente pode dizer sobre esse desempenho? É um desempenho interessante, tá? Para uma picape compacta, eu achei legal. Lógico, não surpreende, até porque você não tem uma potência absurda, né? Você não tem um motor grande, ele é 1.0. Mas, como eu disse, para a proposta do carro, se você comparar, por exemplo, com as outras versões da estrada que tem um motor 1.3, aqui o desempenho é muito melhor. Então eu acho ele agradável, ele vai contribuir para que você não passe sufoco na estrada, como a gente está aqui, principalmente naquelas estradas de pista simples, onde você precisa fazer ultrapassagens com mais frequência. Vamos fazer um outro teste, continua no modo Sport, vou estabilizar em 100 por hora. Vamos lá, pé no fundo. Ó, tem aquele lagzinho como eu falei pra vocês, aí depois ele já sobe o giro. E 120. Não achei ruim, né? Comenta aí o que vocês acham. Vamos testar mais uma vez porque é divertido. Vamos lá, agora vamos reduzir para mais ou menos 95 por hora. Ó, 95, pé no fundo. 100, 105, 110, 115, 120. Lembrando, estamos com duas pessoas no carro, o ar-condicionado está ligado, que a gente sabe que rouba um pouco de potência da motorização, e também tem a questão do combustível, né? Estamos na gasolina, então você tem 5 cavalinhos a menos em relação à potência com etanol. E ainda num trecho de subida, ou seja, não são condições muito favoráveis. E tendo tudo isso em vista, acho um bom desempenho. Vou desligar aqui o modo Sport e a gente já repara que o giro deu uma caída. Lembrando que o modo Sport, pessoal, ele não vai trazer mais potência para o carro, ele só vai mudar um pouco o seu estilo de condução. Então ele já deixa a rotação sempre mais alta, porque ele entende que você quer dirigir acelerando um pouco mais. E com a rotação mais alta você tem uma resposta mais rápida assim que você dá um pé fundo, né? Ou que seja meio pedal do acelerador, enfim. O acelerador fica, digamos que, mais sensível, né? Estamos aqui caminhando para o final do nosso trecho 100% rodoviário e eu quero mostrar para vocês como que ficou a nossa média de consumo, considerando também essas aceleradas que a gente deu para testar o desempenho. Porque na prática, né, dependendo do seu tipo de uso, pode ser que você ande grande parte do seu percurso de modo mais tranquilo, mas que você queira dar umas pisadas de vez em quando para fazer uma ultrapassagem, enfim. Só lembrando que o Inmetro informa 13,1 km por litro. E aqui no Trip B a gente vê então que rodamos 37,2 km em 26 minutos, 83 por hora de velocidade média e um consumo de 15,6 km por litro. A minha opinião é a mesma do outro consumo que eu falei para vocês.
poderia ser melhor, tá, pessoal? Considerando ser um motor 1.0 turbo. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu posso dizer para vocês sobre a Fiat Strada nessa versão Ultra é que ela é um carro realmente muito básico. Como eu disse para vocês, é baseada no Fiat Mobi, que é um carro de baixo custo. Isso significa então que falta uma qualidade de projeto, falta um refinamento, que para um modelo de quase 150 mil reais deixa bastante a desejar nesse quesito, né? Se o preço fosse mais baixo, seria compreensível. Por exemplo, as versões de entrada aqui da Fiat Strada fazem muito mais sentido porque são voltadas ao trabalho. Aqui na Ultra, teoricamente, ela tem uma proposta um pouco mais de lazer, só que ela é muito apertada. A gente vai falar melhor sobre o espaço interno na nossa avaliação completa. Pula muito, então não é assim uma picape confortável para você ficar usando no dia a dia para lazer ou para viajar em família, até mesmo por conta do espaço, como eu disse para vocês. Enfim, eu acho então que esse carro não é tão gostoso de dirigir nesse sentido. O isolamento acústico é bem ruim, o consumo ele é bom, mas para um carro 1.0, como eu disse, poderia ser melhor mesmo sendo turbo. E tem um outro ponto que me incomoda aqui, que é o freio. Ele tem um pedal meio estranho, ele fica próximo do acelerador, então às vezes quem tem o pé grande acaba esbarrando um no outro, né? Ou no acelerador ou no freio. Mas existe também uma questão que é difícil de explicar para vocês, mas ele é como se fosse borrachudo, ele tem um acionamento um pouco estranho, ele parece ser um pouco lento na resposta. Você dá uma pisadinha, ele parece ter uns milissegundos para de fato ativar. E se você der umas pisadinhas meio fracas, digamos assim, né, de leve, você percebe como se fosse um pedal meio borrachudo. É estranho, uma característica do próprio projeto, não é porque está com problema ou algo nesse sentido. Agora vamos falar sobre o consumo de combustível. A gente pode notar aqui no nosso trip de consumo A, esse aqui é o B, tá? Que eu resetei aqui na estrada, mas no A a gente percebe que rodamos 80,1 km em 1 hora e 18 minutos, isso no trecho inteiro de São Bernardo do Campo até Jundiaí. A média de velocidade foi de 61 km por hora, enquanto o consumo na gasolina com ar ligado o tempo inteiro, isso considerando o trecho de cidade, considerando também as aceleradas que a gente deu, enfim, foi de 15,8 km por litro. É um carro bem econômico, sim. Não dá para dizer que é um consumo ruim, tá? Principalmente para uma picape, é um consumo bem empolgante. Ao contrário do que a gente viu na rodovia, que eu falei que o consumo poderia ser um pouquinho melhor, considerando ser 1.0 turbo, eu acho que nessa média total os 15,8 aqui estão excelentes. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Então comenta aqui embaixo, pessoal, o que você achou dessas médias de consumo aqui da Fiat Strada? O que você acha do carro de modo geral? Será que vale a pena os 146 mil reais por ela? Na avaliação completa a gente responde isso com detalhes para vocês. E é claro, né, se inscrevam no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.